É aquele texto que vai dizer, né, na parábola dos talentos, né? Deus vai dar conforme, a cada um conforme a sua capacidade. Então, se eu tenho capacidade de administrar mais os recursos de Deus, ele vai me dar mais. Tem um princípio bíblico, então, para a pessoa se cumprir esses princípios, ele vai conseguir uma vida financeira boa mesmo, não sendo cristão? Sim. Bom, pessoal, estamos aqui de novo com o nosso podcast Fortalecendo a Fé. Hoje a gente está com uma entrevista muito boa, edificante e que vai gerar dinheiro. Eita! Ei, Marcos, hoje a gente quer agradecer também a vocês, que vocês estão curtindo, compartilhando nossos vídeos no podcast, né? E tá chegando a muitas pessoas, tá tendo relato, pessoas gostando, pessoas fazendo pergunta. E não esquece de curtir. Você começou a assistir, já curte aí, senão você vai esquecer de curtir nosso podcast. E assim o YouTube começa a mandar para mais pessoas, né, Marcos? Isso e aí aí. a gente consegue alcançar mais vida, Com transformar mais certeza. vida através desse podcast. E hoje a gente está com um pastor aqui, renomado. Antes de apresentar o pastor aqui, eu quero apresentar o nosso amigo Marcos Magalhães, que está ali atrás das câmeras ali. Cá estou, Pai do Senhor, meus irmãos, né? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Para nós é sempre uma alegria poder estar produzindo esse tipo de vídeo, né? A gente procura sempre fazer o melhor, né? Dar o nosso melhor naquilo que a gente pode, né? O resto Deus vai nos abençoando. A gente se preocupa em trazer pessoas, né, que a gente conhece, pessoas de confiança, pessoas que têm compromisso com Deus, com a obra de Deus. Então a gente acredita que vai ser um assunto muito importante e muito edificante para nossas vidas, né, Claudemir? É isso mesmo. Hoje o nosso assunto é finanças à luz da Bíblia. Hoje vai ser bom. Isso é bom, hein? Hoje é eu bom, preciso aprender um pouco sobre. Eu preciso aprender muito isso, né? Porque o meu dinheiro tá voando, hein? O meu tá sumindo, hein? Então hoje a gente tá com o pastor Caleb Eliezer. Ele é bacharel em teologia, tá cursando bacharel em economia. Então ele tem bagagem para nos ensinar sobre um pouco administrar o nosso dinheiro, Sim, né, Marcos? Porque senão a gente não consegue prosperar também, Como é né? que faz, né? Se não administra direito, né? Crescer Pastor muito. Caleb, seja bem-vindo ao nosso podcast aqui. Você tá com a palavra agora. Obrigado, Claudemir. Obrigado, Marquinho. Opa, Quero comentar a todos também com a paz do Senhor Jesus. Que possamos ter um podcast abençoado, edificante pelo Espírito Santo, que venha nos conduzir, né, neste momento. Me sinto honrado por Deus, por estar aqui, né, recebendo esse convite, tanto do Claudemir, já amigo de algumas datas, irmão Marcos também. Deus continue abençoando vocês. amém. Para mim, eu fico feliz por poder estar contribuindo com vocês também. Amém. Fala, pessoal do nosso canal Podcast Fortalecendo a Fé. O Marcos aqui passando para deixar um recado. Vocês podem observar que nessa tela ao fundo aqui passa alguns patrocinadores. São eles que abençoam o nosso canal, tá? Nos ajudando, tá, pessoal? São pessoas que a gente conhece pessoalmente, de confiança. A gente indica o trabalho deles, tá? Eles estão com a gente nessa para nos ajudar. São essas empresas que estão nos patrocinando, tá bom? E se você que está assistindo aqui achou legal, também quer ajudar o podcast Fortalecendo a Fé, entre em contato conosco. Fiquem ligados nos nossos patrocinadores. O Caleb é amigo de muitas datas, né? A gente liderou o Job junto, né, Caleb? Fazemos evangelismo junto. Nossa, os evangelismos na rua, hein? Tem história. Tem história, história. hein? A gente escreveu algumas cartas, saía entregando na rua de noite. E aí, ai, saudade, hein? Tempo bom. Tempo bom, hein? Hoje ninguém faz mais isso, né, Caleb? Hoje tá mais difícil, né? Hoje tá mais difícil, Hoje tá mais né? difícil. Mas hoje a gente vai falar sobre um assunto sobre economia, né, mano? Finanças, né? Finanças. À luz da Bíblia. O que a gente pode começar aí, a base disso tudo aí? Porque é uma pergunta frequente quando a gente faz para começar a estudar, né, finanças. Muitas pessoas perguntam porque o tema, quando fala finanças, ele já é por si só um tema já mais difícil de compreender. Que a gente vê a maioria das pessoas tem dificuldade na área financeira. E não é muito estudado na igreja, né? Não é muito falado, na verdade, né? Não é muito falado. A maioria das igrejas não abordam, a não ser na parte de dízimos e ofertas, mas mesmo assim ainda fica vago, né, o entendimento dos princípios bíblicos sobre as finanças. E para a gente estudar finanças à luz da Bíblia,
o interessante da gente aprender o porquê que nós temos que aprender finanças à luz da Bíblia. Porque Deus deixou uma Bíblia para nós, né, um manual de sobrevivência, onde tudo na nossa vida nós temos dentro da palavra de Deus, nos 66 livros da Bíblia. E quando nós olhamos para a parte financeira, Deus deixou mais de 2.350 versículos falando sobre finanças. Sobre finança? Na Bíblia tem tudo isso? Tem tudo isso na Bíblia. Mais de 2.350 versículos. Eu não sabia, não. Eu sabia que tinha um pouco de finanças, Salomão ali, parte de provérbios ali, mas tudo mas isso... A Bíblia trata bastante, uma boa parte dela é tratando sobre finanças. E por que não é ensinado isso na igreja, cara? Porque é um assunto que, por ser complexo de entender, a maioria das pessoas acaba se acomodando nos moldes que o mundo já vem pregando há muito tempo. Sim. Né? Somos formados, a nossa mente é formada por aquilo que nós vamos escutando há muito tempo e que acaba sendo uma verdade. Eu escutei isso de alguém, mas de quem que você escutou? Não tem uma origem. Mas ao passar dos anos, vem se tornando uma verdade, e como é uma dificuldade, né, de todas as pessoas, mesmo assim, que ler a Bíblia hoje é difícil. Nós sabemos que a Bíblia é o livro mais vendido na atualidade, mas ainda é um dos livros menos lido. Né? Quantas pessoas talvez tenham a Bíblia em casa, mas nunca leu a Bíblia por completo? Sim. Ou apenas pega alguns versículos isolados e quer entender a Bíblia. Mas para a gente compreender a Bíblia, nós vamos estudar ela. E tratando das finanças, por ser um assunto já complexo por si só, dentro da Bíblia, fica um pouquinho mais complexo, porque eu tenho que entender um pouco de teologia, tenho que entender mais a fundo o que Deus está dizendo para nós. Sim. E a Bíblia vai nos ensinar a usar o dinheiro à luz da Bíblia? Como assim à luz da Bíblia? Eu não entendi. Deus vai nos ensinar como cuidar do recurso que é dele. Eita. Porque todas as finanças, nós olhamos para o dinheiro, o dinheiro é meu. Mas a Bíblia vai mostrar que o dinheiro não é nosso. Toda a riqueza que existe no mundo, ela tem uma origem. E a origem dela é o Criador do mundo. Sim. Quando nós vemos Deus criando, né, o universo lá em Gênesis capítulo 1, ele vai criar todas as coisas e depois ele vai dar inteligência ao homem e vai dar a moeda de troca, que é o dinheiro que nós conhecemos hoje. Mas a Bíblia mesmo vai dizer que todo recurso pertence a Deus. Ele vai nos dar segundo a nossa capacidade. Então, para nós estudarmos as finanças, o porquê, né, respondendo agora a pergunta, o porquê estudar finanças à luz da Bíblia, é para administrarmos corretamente os recursos que pertencem a Deus. É top, hein? Tem um texto, posso estar lendo ele? Pode estar lendo. Eu vou ler aqui na minha Bíblia também. Isaías, capítulo 55. Ó, vocês que estão assistindo aí, ó, aproveita para anotar os textos aí, porque a Bíblia vai nos ensinar, o Caleb vai nos ensinar sobre finança à luz da Bíblia. Isaías capítulo 55, versículo número 10, eu vou estar lendo na revista atualizada, que vai dizer assim: porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e pão ao que come. Quando nós olhamos para a parte final desse texto, né, para que dê semente ao semeador, nós vamos entender o quê? Que a semente que nós temos, que nós conhecemos como nossos recursos financeiros, ela foi dada por alguém. E quem nos deu essa semente? O dono de tudo, que é o Senhor. É Ele que faz produzir e é Ele que dá semente para que nós agora, como administradores dos seus recursos, possamos semear essa terra, e semear a semente nessa terra fértil e fazer produzir cada vez mais. Que bem, sim. Tem um outro texto também, 1 Crônicas, capítulo 29 e 11. Pode ler. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. Versículo 12. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder, para exaltar e dar força a todos. Então, nesse texto também de Crônicas, nós vamos entender que tudo pertence a Deus. Aqui só fazendo esse panorama para a gente entender, então, que tudo que nós temos, os recursos que nós temos, ele provém do Criador dos céus e da terra. Que bom. Ô, Caleb, eu já vou entrar numa pergunta meio polêmica aqui, então, que a Bíblia fala... A Bíblia fala que... Começou, Marquinhos. Não, é um assunto bem falado, né? Sim. Que é o dinheiro,
o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Correto? Sim. Como explicar isso, Caleb? Porque se a gente tem dinheiro, claro que tem pessoa que tem muito dinheiro vai se apegar a esse dinheiro, né? E como não se apegar a esse dinheiro? Porque o dinheiro cresce os olhos das pessoas, né? Sim, dinheiro chama atenção. Chama atenção, né? Como não deixar isso nos afastar do propósito que o dinheiro serve, né? O texto que você citou está em 1 Timóteo 6,10. Isso. Em que vai falar, né? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Nessa parte também ela responde, né, o porquê estudar finanças à luz da Bíblia, para não amar o dinheiro. E nós vemos por que tem esse pensamento, né? Mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por quê? A Bíblia vai dizer, Paulo aqui vai estar citando em Timóteo, mostrando que o dinheiro é a raiz de todos os males. Se nós olharmos para a sociedade a qual nós vivemos hoje, o que faz um ladrão ir assaltar o outro? Uma outra pessoa? O dinheiro. O dinheiro. O que faz de alguém prejudicar o próximo? Sempre querendo ganhar mais. Então, a cobiça, a ganância. Então, é isso que a Bíblia está ensinando, que esse amor ao dinheiro que vai fazer mal, ele traz mal, ele faz mal para nossas vidas. Porque até eu vou amar algo que não é meu. Quando Deus nos chama, Ele nos chama para ser o administrador. Gênesis 1:26, quando Deus vai criar o homem, Deus vai dizer que domine sobre, né, os peixes, sobre os mares, sobre toda a terra. Esse domínio nós vamos entender que ele significa, dentro do hebraico, governar. E governar é um dos significados da mordomia. Então, Deus está nos ensinando a ser mordomos e não a amar os recursos que é dele, apenas cuidarmos como servos dele. Só que muitas pessoas amam o dinheiro, por quê? Por causa de algumas percepções que nós temos. Nós crescemos ouvindo várias percepções. Uma delas é, Deus despreza pessoas ricas, não podemos juntar tesouros na terra. Então, nessa parte, e com isso, as pessoas começam a se apegar ao dinheiro. Não podemos juntar tesouro na terra? Não podemos juntar tesouro na terra, tem alguns que falam, mas não pode juntar tesouro na terra. Só que essa percepção de que, que Deus despreza pessoas ricas, que não podemos juntar tesouros na terra, ele vai trazendo uma parte que acaba nos afastando dos recursos que Deus nos dá para vivermos na terra, e nos afastando desse recurso, nós começamos a se apegar às coisas materiais. Aí é onde eu vou querer fazer algo, até mesmo prejudicando o meu próximo, para poder ter um recurso financeiro. Ou até dentro de uma empresa, querer fazer alguma fraude, alguma coisa, para ter mais recursos, porque eu cresci dentro do mundo, dentro de umas percepções mostrando que Deus não ama uma pessoa rica e tal, e eu com isso, eu acabo ficando sem recurso. E quando eu me vejo sem recurso, eu estou na pobreza, às vezes eu preciso de mais, eu acabo cometendo também alguns delitos por amar agora o dinheiro e não amar o dono do dinheiro. Não sei se deu para entender, se esclareceu. Não, Caleb, esse negócio de não se apegar às coisas da terra, não juntar tesouro na terra, que você acabou de mencionar aí, deixa eu ver se eu entendi. Se eu tiver um carro, né, como que eu devo tratar esse meu carro? Eu devo cuidar ele bem, claro que a gente tem que cuidar, senão estraga. Mas como não se apegar a ele? Não deixar o nosso coração se apegar a esse carro. Porque aí vai contra as leis de Deus, né? Que a gente já está colocando nosso coração em outras coisas, né? E não ser afetado por essas coisas deste mundo. Porque o mundo nos ensina que a gente deve ter dinheiro para viver uma vida feliz. E a igreja fala, ensina, que a felicidade não está no dinheiro. Como a gente deve tratar isso? Quando nós olhamos essa parte, né, você deu o exemplo do carro. Eu me apegar a esse bem material. Nós voltamos nos recursos pertencentes a Deus, o carro é um recurso que Ele nos deu. Nós usamos o carro hoje, né, a maioria das pessoas que tem família e tal, como uma locomoção com a família, para o trabalho, né, como uma utilidade. E tem pessoas também que se apegam tanto ao carro
que ele sequer nem dá carona para uma outra pessoa. Tipo assim, não, meu carro não pode ir em tal lugar, meu carro não entra isso. Tá? Eita, tá Aí falando aí. Jesus tá falando aí, você que tem carro aí, ó. Ele vai agora começar o quê? Servir ao dinheiro. E não servir a Deus. Quando nós olhamos o texto dos recursos, pertence a Deus. Vamos saber que nós somos chamados para servir a Deus e sermos senhor do dinheiro. Quando eu me apego a um bem material, eu estou me colocando abaixo do dinheiro. O dinheiro está sendo meu servo e ele está ditando o que ele vai fazer da minha vida. Na verdade, todos os recursos que Deus nos manda é para servir a outra pessoa. É para servir. Para servir tanto a nossa casa, que Deus nos deu casa, Deus nos deu família para que possamos cuidar das nossas famílias, né, para que não falte nada às nossas famílias, e também servir ao próximo. É isso que é o mandamento de Jesus, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Sempre servindo ao próximo também. Então, se os recursos que você tem, ele não serve para você ajudar uma outra pessoa, nós temos que rever se nós estamos servindo a Deus ou estamos servindo ao dinheiro. Porque quando eu estou servindo ao dinheiro, eu me apego aos bens materiais. E eu quero ficar cada vez mais aquele cuidado excessivo com uma coisa que não é minha. Porque a qualquer momento Deus pode tirar isso de mim também. Depois a gente vai entrando nos outros textos. Sim. Pra gente ir entendendo. Eu tenho uma pergunta aqui de uma pessoa que fizeram nas redes sociais que fala assim, ó. Como café pode nos ajudar em momentos de dificuldade financeira? Essa é a pergunta. Como café pode nos ajudar em momentos de dificuldade financeira? A fé, ela é você crer naquilo que você não está vendo. Né? Esperar aquilo que você não está vendo. E a dificuldade financeira é uma das coisas que mais mexe com a pessoa. Mexe com o casamento também, né? Mexe com o casamento, a maior parte dos divórcios hoje é por questão financeira. Mas nem sempre por falta do dinheiro. A maioria das partes da falta de recurso é a administração que está faltando dentro dos lares. Então essa parte é como eu vou usar a fé. É o que nós estamos falando no tema dessa noite, finanças à luz da Bíblia. Eu conhecer primeiro a Bíblia. Porque se eu não entender um texto bíblico, eu não conhecer a Bíblia, eu não me aprofundar nela, na leitura da Bíblia, no ensinamento da Bíblia, dificilmente eu vou ter fé. Aí quando me falta tudo, a primeira coisa que nós podemos falar, mas Deus nos abandonou. Não, Deus está dando recurso para cada um. Mas ele vai dar recurso segundo a capacidade de cada um. E exercer a fé, nós temos o exemplo de Abraão. Se nós olharmos para Abraão, Abraão conhecido como o pai da fé. E Abraão é um dos que nos dá um exemplo também de mordomia financeira. Deus, quando chama ele para sair da sua terra, Deus está chamando ele para exercer o que é a mordomia, para cuidar da sua casa e por onde ele passar para ele ser uma bênção. Ser uma bênção é ser uma fonte de bênção, algo inesgotável, que não vai esgotar. Aí voltando na pergunta, às vezes eu me vejo agora sem recurso nenhum. Já aconteceu comigo? Tá passando naquele perrengue dentro de casa, faltando tudo. E a mulher fala, calma, tem que ter fé. e esse momento é difícil. Esse momento é terrível. Eu passei por isso em 2019. Foi quando eu comecei a mudar a minha visão a respeito das finanças, do dinheiro. Que eu comecei a orar, pedir a Deus entendimento, porque quem vai nos dar entendimento é o Senhor. É só o Espírito Santo que vai nos ensinar, vai ser o nosso professor. E foi nessa dificuldade que, faltando um mês para minha filha Luísa nascer, eu saí do emprego onde eu estava, tive um desentendimento na empresa, e orando ao Senhor, tendo resposta, eu acabei pedindo a conta, saí e abrimos um negócio, eu com a minha esposa. Passando um mês, Deus disse que ia nos ensinar a partir daquele momento. Aí Só que quando nós olhamos essa parte de ensinar, o que vai ensinar? O que bom, né? Deus vai ensinar, vai ser, vamos prosperar. Mas nem sempre o ensino de Deus, ele é o deserto. É a depender de Deus, a nossa dependência de Deus. Aí vai começar a exercer a fé. Quando Deus usou uma irmã para falar para minha esposa, né, que a partir do momento as portas iam se fechar, ele ia nos ensinar para enquadrarmos na promessa dele, para começarmos a cumprir os propósitos de Deus na terra. A partir daquele momento, o nosso negócio foi a ruínas. E isso, voltando um pouquinho atrás, quando eu estava com 20 anos, eu tive oficina, fiquei 2 anos com ela, eu já tinha quebrado uma oficina. Então foi abrir um outro negócio, eu vou ter que parar de novo, pra gente até causa aquela frustração. Fica com medo, né? Fica com medo. E a primeira reação de alguém, né, que tá com filho para nascer, eu falei assim, eu vou correr, eu vou procurar um outro emprego.
como eu era, na época, eu era mecânico automotivo, trabalhei 11 anos na área. Eu saí, eu tinha uma moto, eu peguei a moto, saí, falei assim, eu vou arrumar tem uma oficina conhecida, eu vou lá, o cara vai me pegar. E ele falou pra mim, vem aqui pra conversar aqui, eu tô precisando. Eu indo no meio da avenida, o freio da moto da frente ele trava, tava tudo normal, eu caí, não machuquei, não aconteceu nada com a moto, mas o freio ficou travado. Aí nessa parte entra a fé, porque a fé nós temos que entender e ouvir, ser sensíveis à voz do Espírito Santo, ser sensíveis à voz de Deus. Só quem exerce a fé vai ser sensível. Eita, se eu não exercer minha fé, eu posso estar passando o pior momento da minha vida. Deus não vai intervir, porque Ele está me dando as diretrizes, mas eu não estou ouvindo. É como se eu estivesse com os ouvidos fechados, não seguindo o caminho que Ele está dando. E nesse momento, quando eu caí na avenida, eu levantei a moto, não veio carro, nada, não aconteceu nada demais. Eu ouvi como se uma voz falasse comigo aquele dia, assim, você vai temar até quando? Eu não falei que a partir de agora eu vou te ensinar? Eu morava, na época, o Winho conhece, que é lá pra onde você mora, no perto do Laranjeira, eu morava lá no Laranjeiras, e eu caí da moto na Dibchaib. Eu subi todo aquele morro do tiro de guerra, empurrando a moto, porque não dava para andar. Se andasse, o freio travava, então eu tinha que ficar empurrando. E naquele espaço de tempo ali, né, empurrando a moto, naquela subida, eu fui orando a Deus, mas não lamentando, não reclamando. Eu queria entender agora. Eu falei, Senhor, o Senhor vai nos ensinar? O que o Senhor vai nos ensinar? O que eu preciso fazer? Quando eu cheguei em casa, conversei com a minha esposa e disse para ela, falei, eu entendi o que Deus quer. Não adianta eu sair atrás e procurar com os meus próprios braços, com a minha força. Agora é a hora de exercer a nossa fé. Eu tinha um quarto na minha casa, eu falei para ela, assim, eu trabalhava 8 horas por dia, então eu vou orar 8 horas por dia. Entrei para dentro desse quarto. Virou quarto de guerra. Virou quarto de guerra, foi a batalha. Parecia que estava uma eternidade, mas foi pouco tempo, mas para quando nós estamos passando esse momento, parece que é uma eternidade. Eu comecei a orar e ler Bíblia, pegava alguns livros também de pessoas que passou por situações semelhantes, e quando eu orava, Deus falava comigo. E Deus dizia, não vai faltar nada. E nessa prova, nenhum dos meus familiares sabia. Só eu e a minha esposa sabiam o que estava passando. Chegava na igreja, na época eu estava como co-pastor já do Primavera. O pastor Paulo falava para mim, falou assim, prega hoje que eu não estou muito bem. E eu pensando comigo, mas eu estou pior. Mas ia, pregava, e Deus dava a palavra de bênção. Aí eu chegava em casa e falava, Senhor, mas o Senhor deu uma palavra de bênção e eu estou necessitado, precisando disso. Aí Deus disse, eu estou te ensinando. Eita, Jesus. E ali fui aprofundando nessa parte financeira. Foi a virada de chave. Tirando as percepções, tirando todo aquele ensinamento que o mundo vem englobando na nossa mente, né? Porque a gente sabe que as escolas não ensinam finanças, faculdade não ensina finanças, a igreja não ensina finanças. Então foi nesse tempo, nesse particular com Deus, eu tive a oportunidade de exercer a fé. No momento de crise, no momento de dificuldade. E em casa não faltou nada. Às vezes nós comíamos o almoço, a comida naquele dia. E aí ele olhava e falava assim, nossa, o que será? Vai ter coisa amanhã? Aí de repente chegava uma cesta básica que supria. E sem pedir para ninguém sabia. E... nesses momentos que a gente está passando por prova com Deus, é melhor ficar caladinho mesmo entre você e a esposa ou contar para alguém, né? Ou falar, eu tô precisando de ajuda. Ou tem momentos que a gente deve falar, tem momentos que a gente deve ficar quieto. Qual é esse momento que a gente deve falar e qual é o momento que a gente deve ficar calado? Aí nós temos que entender o momento. Vai ter momento que eu preciso contar para alguém para me ter um auxílio. Vamos supor na igreja. Sim. Alguém estou precisando de uma cesta básica. Nem sempre Deus vai revelar para o pastor, para o irmão da igreja, que aquele irmão está precisando de uma cesta básica. Sim, então, se chegar e falar, preciso nesse mês, eu estou precisando de uma cesta básica, apertou, estou com uma dificuldade, não é vergonha. Né? Eu sei que a gente na hora fica, mas estou com vergonha de falar. Eu já peguei isso também, então não é verdade. Todo mundo precisa. Todo mundo passa, né, por momentos de situações complicadas. Os vales. O deserto. E, então, nesse momento, aí vai ter outro tempo que eu tenho que entender qual que é o propósito. É um particular meu com Deus? O que Deus quer para mim é o meu particular com Ele? Se for o meu particular com Ele, não vai adiantar quando eu chegar para você e falar, nossa, eu estou passando uma necessidade, tal, me ajuda. Porque Deus não vai permitir você me ajudar, porque é o particular, é o momento de Deus estar me ensinando. Então esse tempo que eu passei para exercer a fé
Foi quando eu olhei para Abraão, que eu olhei para a vida de Jó. Né? Quem melhor para nos dar uma lição do que Jó sobre tendo tudo, o homem mais rico do Oriente, de repente não tem mais nada e ainda continua adorando ao Senhor. Continuar firme. Nesse momento da dificuldade, para mim exercer a fé, uma coisa que eu não posso fazer de jeito nenhum, que a Bíblia abomina, murmurar. Senhor, mas por quê? Não pergunta por quê. Tá passando por um momento de dificuldade, não tem solução, não tem por onde ir? Dobra o teu joelho e fala, Senhor, me ensina a sair dessa situação. Sim. Senhor, qual é o caminho, qual é o passo que eu tenho que fazer agora? Mas aos nossos olhos não tem recurso. Aos nossos olhos parece que não, acabou, eu não consigo mais nada. Parece que os empregos sumiu, só que quando nós olhamos para a parte do mercado, você vê que o emprego, as empresas estão precisando de mão de obra, precisando de pessoa para trabalhar. Mas quando você está na prova, some tudo. Acabei de falar pro Marcos umas passagens da minha vida, que as portas se fechou. Eu falava para Deus, por que todo mundo consegue um emprego? Eu mando currículo, não chama. Fulano manda, chama. Deus falou assim, porque ainda não abri a porta para você. Não chegou o momento. E eu nessa época, né, nós continuando aqui nesse testemunho sobre exercer a fé em momentos de dificuldade, faltando ali um mês para a Luísa nascer. Teve um dia eu dentro do quarto orando, eu não sabia que a minha esposa Ellen estava na cozinha e ela estava chorando. E na hora o Espírito Santo falou comigo, falou, vai lá e fala para minha serva que eu não vou deixar faltar nada para a Luísa. Da Luísa eu cuido. Eita. Eu levantei do quarto, fui lá, falei para ela e voltei pro quarto. E ela tinha visto naquele dia um berço que ela queria comprar. E ela viu o berço e nós não tínhamos recurso, não estava passando no vale mesmo, não tinha nada ali na hora. Eu falei assim, eu tenho 10 reais, não tinha, não sabia o que era 10 reais. Dava para comprar. Nem uma bala a gente tinha para comprar, era viver na dependência com Deus mesmo. Aí eu disse para ela, falei assim, você quer esse berço? Eu falei assim, Deus falou que vai dar, então vamos acreditar. E eu não questionava, eu só orava pedindo a Deus para que me ensinasse a sair dessa situação. Para que a gente pudesse reverter. É só para vocês verem como que é exercer a fé mesmo não tendo nada. Por quê? Voltando no começo, né, que nós falamos, dos recursos pertencem a Deus. Você não tem nada, mas o dono do ouro e da prata tem. E nós vamos exercer a fé a Deus. Por isso que não é importante eu ficar me lamentando e murmurando. E sim pedir a Deus para me ensinar. Porque Ele é o dono do recurso. É Ele que pode me tirar dessa situação. Esse berço que a Ellen tinha visto. De repente, um dia nós andando na rua, um irmão, um amigo meu até, chegou pra gente e falou assim, vocês compraram o berço? Eu disse, não, ainda não. Ainda não compramos. E não falamos mais nada. Passou um tempo, ele disse, então não compra não, que a gente vai dar. Ô, glória. E quando o berço chegou, era igualzinho o que a Ellen tinha visto que ela queria. Eita, Jesus. Depois, quando isso começou a chegar roupa, chegar fralda, chegar as coisas pra Luísa, que até às vezes conta pra algumas pessoas, a pessoa fica até meio cética. Mas com a Luísa, com 1 ano e meio, eu orei ao Senhor. Eu falei, Senhor, deixa eu ter agora, que o Senhor já mudou a minha vida financeira, já me deu o recurso agora para me manter a casa. Eu falei, deixa eu ter o prazer de comprar uma roupa para minha filha. Porque quando ia acabar a roupa, eu falei assim, vamos comprar. Chegava a roupa nova. E toda vez que chegava, eu lembrava daquilo. O fim dela eu tô cuidando, dela eu cuido. E isso até hoje. Até hoje, às vezes, quando precisa, tem uma coisa, sempre chega uma coisa para Luísa. Eu falo, Luísa, que Deus deu ela para mostrar pra gente que o cuidado que Ele tem para conosco. E dentro desse período, exercendo a fé em um momento difícil, né, falando hoje, depois que passa, que tá tudo já tranquilo, até para você não sente tanto a dor. Mas quando você tá no momento é difícil. É desesperador. Parece que tem hora que você não vê saída. Você tá orando, mas ainda tem hora que a fé nossa ela é falha. Parece que eu tô orando, mas será que Deus vai fazer? Tá, isso não, Senhor, me perdoa, eu confio no Senhor, me ensina. E num desses dias, eu dentro do quarto, Claudemir, aí ele recebeu uma ligação, até da minha cunhada, na época, que tinha uma amiga dela, que era esposa de um diretor de uma empresa, que precisava de um tesoureiro na empresa. Eu passando uma dificuldade, uma prova financeira, Deus me ensinando ali agora a cuidar, agora tem que separar. Antes não fazia, que nem quando eu tava com a minha oficina na época, pegava uma quantia boa, não sabia nem para onde o dinheiro ia. Até que depois passou o tempo, quando veio a crise, né, tivemos que fechar. E nesse período agora escasso, tive que ele planilhar tudo, marcar, isso aqui vai para tal coisa. Eu aprendi, eu comecei a entender o que Deus estava falando que ia ensinar. Ele ia me ensinar a administrar o recurso que Ele ia me dar.
Que eu entrei sem ter experiência nenhuma na tesouraria de empresa. Sim. Eu apenas era tesoureiro da Umadicam. E nesse tempo dessa prova, eu era tesoureiro da Umadicam. Havendo precisando de recurso, eu com dinheiro da Umadicam nas mãos. E vinha a vez, mas pega um pouquinho só para repor, depois você repõe. E eu disse, não. Essa é a Falei, vozinha, não é meu. Essa vozinha que todo mundo cai, né? Que vem para tentar tirar você do propósito de Deus. Que é onde a gente entra nas tentações, né? Mas ninguém tá vendo mesmo, você pega depois e passa um tempo, você repõe. E com isso, eu fui orando a Deus, eu falei assim, não vou pegar porque não é meu. E Deus foi suprindo, Deus foi abençoando. Entrei nessa empresa eu fiquei pouco tempo nela. Eu brinco até hoje, né, que esse foi um dos meus melhores empregos, porque só cuidando de dinheiro, todo dinheiro que entrava passava na minha mão, então você pegar dinheiro todo dia. E eu fiquei 9 meses. Quando entrou a pandemia, eu lembro que o diretor da empresa falou assim, o parte administrativa, aí não vai sair ninguém, vou segurar todo mundo. Mas como apertou, as empresas teve que parar, eu fui um dos que entrei no corte da empresa, e quando eu entrei no corte eu entendi que o que Deus tinha comigo agora naquela parte não era na empresarial, e sim na ministerial. Sim. Porque nessa empresa eu trabalhava pegava um período da noite, então meio de semana eu não estava na igreja. E como eu vou cumprir o meu chamado ministerial, trabalhando à noite. Então ali foi uma porta de escape que Deus me deu para me reerguer novamente. Me ensinar. E agora está aprendendo, estamos trabalhando e administrando os recursos que Deus dá. Então exercer na fé é uma das partes mais difíceis, não só na vida financeira, na vida do cristão. Até mesmo uma enfermidade, quando você olha e fala assim, mas está no leito da morte, se você exercer a fé e for propósito de Deus, Deus vai dar cura, Deus vai abençoar. Porque Ele também é o provedor da saúde, Ele é Jeová Rafá. Então, como Ele é Jeová Jireh, que provê os recursos para que nós saímos dessa situação, Ele também provê em todas as áreas da nossa vida, como Ele fez também na vida de Jó, né? Jó não murmurou, começou a adorar. Quando Jó entende de tudo que Deus faz, Deus vai dar tudo em dobro para ele. Com isso, exercendo a fé. Não perca a sua fé. Não queira desistir agora. Ainda há propósito de Deus na tua vida. Se você está passando por esse momento, se você chegou até aqui, assistindo esse podcast e dizendo, mas eu estou assistindo sobre finanças, mas eu não tenho recurso. O provedor dos recursos, o dono dos recursos, vai prover na sua vida, só você exercer a fé acreditando que Ele é o dono do ouro e da prata. Glória a Deus. Eu falei para vocês que essa entrevista aqui ia abalar, a emoção e a fé de vocês, né? Graças a Deus, Pastor Caleb. Marquinhos, você tem alguma pergunta aí? Senão eu vou entrar nas minhas perguntas aqui. Eu tenho uma coisa interessante, tá anotada aqui, ó. O Caleb nos ajudar, Pastor Caleb, sobre as dívidas, né? Que nem faltar dinheiro é uma coisa, dívida é outra, né? Sim. É outra área, né? Essa área também pega bem, né? Isso, e Provérbios 22:7 fala que o rico domina sobre os pobres e o que toma emprestado é servo do que empresta, né? Isso sugere que a dívida pode levar à situação de servidão, né? E que devemos ser cautelosos sobre as dívidas. Como é que o cristão se precaver, Pastor Caleb, para não entrar em dívida? Para não entrar em dívida? Isso. Ou como fazer uma dívida correta, né? Isso, também. Porque dívida todo mundo tem que fazer, né? Para comprar alguma coisa. Mas uma dívida correta, né? Quando nós olhamos para o ensinamento que Deus vai nos dando sobre os recursos, nós vemos até que para fazer uma dívida, tem a dívida correta, sim, você pegar um financiamento para dar um gás ali na sua empresa, para um negócio que vai te trazer retorno financeiro. Uma dívida boa, né? Aí é dívida boa. Agora, se você fazer uma dívida para pagar uma dívida, você está entrando no abismo. É aquilo que a Bíblia vai dizer, um abismo puxa outro abismo. Então, Marquinhos, só a pergunta, né, da dívida. Realmente, o texto bíblico falando, né, que o rico ele governa sobre todas as coisas. Por quê? Da onde provém hoje, né, os dinheiros das empresas, a maior parte dos recursos financeiros? Da mão daqueles que dominam a arte do dinheiro. Que dominam a administração. Às vezes, mesmo pessoa que não serve a Deus, você olha e fala, nossa, mas por que a pessoa é tão próspera? Isso. Porque se ela cumpre o princípio bíblico, mesmo ela não servindo a Deus, Deus por ser justo, Ele vai prover mais recursos na vida dela.
É aquele texto que vai dizer, né, na parábola dos talentos, né? Deus vai dar conforme a cada um, conforme a sua capacidade. Então, se eu tenho capacidade de administrar mais os recursos de Deus, ele vai me dar mais. Ô, Caleb, rapidinho, deixa eu interromper você aí, que agora você falou um negócio muito importante. Tem um princípio bíblico, então, para a pessoa se cumprir esses princípios, ele vai conseguir uma vida financeira boa mesmo, não sendo cristão? Sim. Agora a pergunta-chave. Qual é esses princípios? Os princípios da primeira parte é nós entendermos a chave de tudo. Por isso que eu entrei várias vezes e repeti isso. A primeira coisa, nós entender que esses recursos não nos pertencem. Que nós somos administradores, nós somos mordomos. Quando eu entendo isso, aí eu começo a trabalhar melhor nas minhas decisões. Uhum. Né? Porque uma dívida, para mim, ter uma dívida é algo que eu adquiri sem poder ter. E o que o mundo hoje ele prega? Principalmente os bancos. Né? O banco, quanto mais pessoas necessitadas financeiramente, maior é o seu lucro. Sim. Então os bancos eles vão pregar, eles vão né, pregar no meio da sociedade. E essa né, pregação que eu falo é de uma pessoa passando para outra, porque ela ouviu talvez lá do avô, veio de trás, e aquilo se tornou uma verdade, que eu tô passando um aperto, eu preciso pegar um empréstimo. Mas já para pensar, quando você pega um empréstimo, a maioria das pessoas não vai ver a taxa de juros que ela tá pagando? Não, você vai pegar só. Eu até dei um exemplo esse dia na congregação do Linda Scheib. Dei um exemplo até simples. Peguei, você está devendo R$1.000. E eu não tenho esse dinheiro para pagar. Aí eu vou recorrer num banco ou no agiota, ou, né, onde seja, para poder ter esse recurso. Só que aí eu chego lá, olho a taxa de juros hoje média, está entre 7 e pouquinho por cento ao mês. É uma taxa altíssima. Tem banco usando taxa aí com 20%. E às vezes eu estou pagando 20% de taxa de juros acima de um negócio que eu já nem tinha. Então, quando eu pego eu tenho R$1.000 de dívida. Vamos pegar um número baixo, Marquinhos, para ficar mais fácil para entender. Sabemos que tem pessoas aí que têm milhões em dívidas, tá desesperado para como vai fazer. Mas vamos pegar R$1.000 para que todo mundo entenda. Eu tenho R$1.000 e não consigo pagar essa dívida, vai vencer. Aí eu consigo ir num banco, falar com o banqueiro e ter esse recurso. Sim. Aí ele vai chegar para mim e vai falar assim, eu consigo fazer para você, vamos pegar em 10 vezes, né, por arredondar os números para ficar mais fácil. Claudemir, você não tem os R$1.000, eu tenho os R$1.000 para te dar agora. E você só me paga 251 em 10 vezes. Aí você vai olhar e falar, você não tem 1.000, mas 251 eu vou ter o mês que vem. 10 vezes. Em 10 vezes eu vou ter, E é onde a maioria das pessoas cai. Por quê? Você está pegando um empréstimo com valor, uma taxa mais ou menos de 7%. Você acabou de sair do banco, você entrou no banco com uma dívida de 1.000, acabou de sair do banco com uma dívida de 2.500 e pouco. Ai, que maravilha. Ou seja, você mais que dobrou a dívida que você estava. E essa é a realidade da maioria das pessoas no nosso país. Que beleza. Nós vamos olhar para ver, principalmente dentro dos crentes. Eu estava fazendo uma pesquisa, eu até fiquei um pouco assustado. No Brasil, isso é uma pesquisa um pouco antiga, mas mostrando que 31% das pessoas, né, que são cristãs, são evangélicas. Desses 31%, 48% vive com menos de 2 salários mínimos. E desses 48%, a maior parte deles vivem endividados. Mas aí agora, Marquinhos, entrando na parte da dívida, mas por que eu vivo endividado? Por que eu vou fazer a dívida? Porque eu quero seguir o padrão agora do molde do mundo, como você disse, Claudemir, né, que o mundo ele vai forçando para que a gente tenha. É o consumismo. Sim, nós vivemos num mundo consumista. Então, quanto mais você tem... Pegar um celular hoje, eu tenho um iPhone 15, eu quero... Amanhã vai lançar o 16, eu quero o 16. Mas eu não preciso, mas eu quero. Por quê? A sociedade me moldando do jeito que eu quero. Vai nos empurrando. Vai nos impulsionando. Então a Bíblia, ela vai quebrar esses paradigmas, ela vai quebrar esses ensinamentos que nós vemos aprendendo lá atrás. Então a dívida, eu vou adquirir uma dívida só quando eu não tenho recurso para ter o que eu quero. Então um princípio que a Bíblia vai me ensinar é o quê? Eu ficar viver o suficiente. Com o meu suficiente. O que é o meu suficiente? É ter o suficiente. Quer ver o que Provérbios vai dizer? A canela. Provérbios capítulo 21, versículo 20. Eita. Olha o que o texto vai dizer. Esse texto é maravilhoso para nos mostrar a não atrair dívidas. Olha. Porque o marketing hoje, a gente sabe que
né, tá em alta, todos nós precisamos, né, trabalhar com marketing, mas o marketing está voltado a fazer você se interessar por um produto. Mesmo se você não queira. Faz a gente comprar as forças. Hoje, como tá, né, o marketing tá alto na internet, né, você sabe que você fala algo né, perto do celular, nós sabemos que já aceitamos ali a captação dos nossos dados. Então, rapaz. Ele vai trazer aquele produto, mas você não precisava desse produto agora. Mas começa a ver tanto, o coração começa a desejar. Aí eu faço uma dívida para ter algo que eu nem precisava ter. Né? Olha para o texto de Provérbios. Provérbios capítulo 21 e o versículo de número 20. Eu vou ler ela na versão ARC e depois também vou ler na NAA para vocês entenderem melhor. Provérbios 21, 20 vai dizer assim: tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato o devora. E quando eu olho na versão NAA, ele vai dizer: na casa do sábio há tesouros preciosos e o suficiente para viver. Vamos ficar nessa primeira parte para falar sobre essa parte de atrair dívidas. Eu só vou atrair dívidas quando eu quero mais do que o suficiente que eu tenho. Só que eu olhar o texto, tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, aqui, Claudemir, entra mais um princípio bíblico. Sim. Esse princípio qual que é? É o que eu tenho que ter um depósito de ouro e de prata. Ou seja, recursos financeiros em minha casa. Eu tenho que ter o meu recurso para pagar as minhas contas mensais da minha casa, as minhas obrigações, né, que todos nós temos. E essas obrigações, depois de pagas, ela tem que sobrar a minha reserva. Ou como a maioria das pessoas, né, ensinando finanças, os consultores financeiros vão dizer, você primeiro tira a sua parte da reserva e depois o dinheiro, você primeiro se paga. Né, tem um investidor americano, Robert Kiyosaki, ele vai dizer, primeiro você tem que se pagar. E se pagar, é você ter essa reserva para você. E essa reserva vai entrar numa reserva de emergência, ela vai entrar numa reserva para você fazer aquela viagem que você quer fazer. Boa, você falou uma coisa muito importante agora, hein? Nunca pensei nisso. Você pegar o seu salário, tirar a quirelinha, né? Tirar aquela porcentagem e deixar guardado. E saber resolver as suas contas da casa com o resto que sobrou, né? E isso a Bíblia vai nos ensinando quando a gente olha nesse texto mesmo, tesouro desejável. Se a gente olhar a palavra tesouro, vamos parar aqui no tesouro. O que é o tesouro? Né, o bom de a gente estudar a Bíblia é que quando a gente está lendo a Bíblia, você tem que fazer perguntas, né? Falar, tesouro, mas o que a Bíblia está querendo dizer com tesouro? Nós puxamos na raiz hebraica, ela vai dizer da palavra boltissar, né? Que aí vai significar aquilo que eu já disse, depósito de ouro, prata, alimentos e suprimentos. Ou seja, quando a Bíblia está dizendo tesouro, ela está dizendo você tem que ter a sua reserva, você tem que ter alimento dentro da tua casa e você tem que ter suprimento. Suprimento é o quê? Todos os recursos que você precisa estar disponível como a parte do seu ganho. Aí entra uma pergunta, às vezes a pessoa fala assim, mas eu ganho pouco. Não é que às vezes a gente ganha pouco, a gente gasta muito. Gasta muito. Porque a gente quer viver, a maioria das pessoas quer viver o status. Vive um padrão... Que é onde entra a parte da dívida. Né? Eu viver o status. Às vezes eu tenho um carro, tenho condição de ter um carro popular. Não, mas o Claudemir tá com um carro de luxo, eu tenho que ter um carro de luxo também. Mas o Claudemir tem condição, eu não tenho. Só que aí eu vou lá, me endivido. Aí, em vez de eu sair dessa dívida, não, eu vou ficar mais. Aí esse carro meu vem a quebrar. Você olhou só a parcial do carro, você não olhou a manutenção do carro. E aí? É onde eu vou começar a entrar no abismo. Na escuridão das finanças, que é onde também Deus vai nos mostrar para sair dessa escuridão. Mas vamos focar nesse texto, depois nós voltamos para essa outra parte da espiritualidade financeira. A pessoa ganha 2 mil e quer fazer uma dívida de 3 mil. De 3 mil. Aí não tem como. Aí a conta não fecha. Não fecha. Sempre vai faltar. E se faltar, é onde eu vou começar a me desesperar para querer mais. Aí, Marquinhos, é onde você que é bem conectado, você vai ver onde a pessoa vai entrar naqueles joguinhos dizendo, põe 50 centavos que você ganha 8 mil. Tigre. Põe 10 centavos, você vai ganhar isso aonde? Rapaz, daí é uma cilada, gente. Eu até brinquei com a minha esposa esse dia, falei assim, nossa, pode fechar todas as empresas agora, ninguém precisa trabalhar mais. Eu pôr 50 centavos, vai me dar 8 mil, o que eu vou trabalhar pra quê? nem um banco dá isso. E você vê que a maioria das pessoas está caindo nisso, mas por quê? Por não ter o conhecimento e também por estar endividado, querendo mais. Então, para mim tirar esse recurso, eu preciso mais.
E atrair dívida, Marquinho, não é só o pobre que atrai dívida, não. Tem muitas pessoas da classe alta, que eu já ouvi pessoas aí que ganham no mês 1 milhão e tá no vermelho, tá endividado. Porque gastou mais de 1 milhão no mês e não sabe como pagar. Meu Deus. Nós estamos falando da casa de milhões. Então a administração, ela vai entrar em todas as áreas. Se você pegar uma pessoa milionária que gasta milhões e ela tá no vermelho, ela não tem um sossego, ela não tem a paz na vida também. Então ela não vai viver uma vida com o padrão bíblico, ela tá vivendo uma vida de sofrimento. Como aquele também que mesmo ganhando pouco, mas ele gasta mais. Então a parte que Deus nos ensina é o quê? Viver com o suficiente. Só que esse suficiente, quando eu administro ele bem e eu começo a cuidar dentro do suficiente, Deus vai aumentando a minha capacidade. Sim. Então, ou seja, hoje eu ganho um salário, mas eu estou cuidando desse salário, eu estou vivendo tudo fazendo tudo que a Bíblia manda dentro desse salário. Deus vai aumentar a minha capacidade, porque Ele vai dar a cada um segundo a sua capacidade. Caleb, você falou um negócio muito importante, saber administrar o salário pouco que você ganha. Sim. Eu não ganho muito salário, assim, não sou que nem você que ganha 10 mil. uns 10 mil, 15 mil por mês aí. Recebo. Mas eu aprendi, não faz muito tempo, faz pouco tempo, a administrar o meu salário. E eu vejo que no final das contas começa a sobrar. Vai sobrar. Uma coisa que nunca sobrou começa a sobrar. Por quê? Porque eu aprendi a administrar o salário e comprar aquilo que eu preciso. Né? Que nem você falou, comprar o que precisa. Não comprar para esbanjar. Não, falar que eu tenho. Porque quando você compra uma coisa para mostrar que você tem, as suas finanças vai tudo embora. Vai tudo desregular as coisas da sua casa. Some, parece que some, né? Aquele famoso ditado no dia do pagamento, né? Eu recebi hoje, mas não tem mais nada. Não tem mais nada. A maioria dentro das empresas, mas eu recebi, acabou de cair o pagamento na minha conta, não tem mais nada. É porque o dinheiro tá correndo de você. Porque o dinheiro corre daquele que não sabe administrar. E o cara tá ensinando como administrar aqui. E eu já peguei algumas coisas aqui, já vou colocar em prática já. Nós voltando nesse texto, né, do tesouro, então nós entendemos que é um depósito. Então, se você tem uma reserva, tem um depósito para suas finanças. E tem a segunda parte, né? Que tá falando da casa do sábio. Pode falar, Marquinhos. Interrompendo, né? Antes que nós caia pro resto aí, que é terrível. É assim, né? O texto que você tá lendo é um texto maravilhoso, né? É na casa do sábio, né? E o sábio é aquele que sabe, né? Sim, sabe. E o cara que sabe, ele aprendeu para saber, né? E usando aquela parábola dos talentos, né? A gente vê que o Senhor deu 5 talentos para o que tem a capacidade de 5, 2 para a capacidade de 2 e 1 para a capacidade de 1. Usando essa analogia de a casa do sábio, o sábio é aquele que sabe, e aquele que sabe é aquele que aprendeu. Então, por tudo que a gente está falando, se a pessoa aumenta o entendimento dela, procura estudar, procura investir no conhecimento dela e investir na capacidade dela, então naturalmente coisas vão mudar. As coisas vão mudar. Glória a Deus. Hein? E principalmente você investir no conhecimento bíblico. Né, eu nessa parte estudando sobre finanças, né, já faz acho que uns 5 anos mais ou menos, eu li mais de 50 livros sobre finanças, mercado financeiro, sobre essa parte de investimento, que é uma parte que eu gosto. Bom, hein? E todos eles, eu vejo um dia até conversando com meu irmão, eu falei assim, todos eles, a base está na Bíblia. A gente conhece a Bíblia, você vai ver assim, mas o autor vai lá e fala alguma coisa, você vai falar assim, mas eu já ouvi isso, aí você vai ver, mas está na Bíblia. Tá na Bíblia. Então, ou seja, o maior livro financeiro está mais acessível na mão de todo mundo, só que muitas vezes a gente não lê a Bíblia. Não sabemos. A gente não quer entender ela. Que nem esse tema, né, continuando. Na parte do azeite, né, agora, que eu tenho o Marquinhos deu azeite, na casa do sábio. Então, tesouro desejável e azeite. Azeite, ele vai falar de shemen, no hebraico, que é gordura. E gordura, nem sempre a gordura é maléfica. Gordura tem em casa. Gordura Gordura, ela vai passar o quê? De fartura. É algo que tá sobrando. Né? Até a gente mesmo. Eu tô um pouquinho acima do peso, então tá sobrando gordura. Sobrando. Eu já não tô sobrando. Você já tá faltando. Tá faltando gordura aí. Então a gente vê que gordura aqui vai falar o quê? De fartura. Então na casa do sábio é a fartura.
Por isso que há pessoas que você vê e fala assim, não, a pessoa tem isso, tem aquilo e sempre vai ter. Por quê? Porque ela está administrando e Deus sempre vai aumentar a capacidade. Deus sempre vai dar mais. Porque o recurso de Deus, você consegue pôr limite no trabalhar de Deus? Não tem, né? Não tem como. Então, se ele é o dono de tudo, e se a Bíblia dele, a palavra dele vai nos falar que ele dá segundo a capacidade de cada um, então conforme eu vou cumprindo os propósitos dele, Deus vai mandando mais para mim, porque é como se, vamos fazer um exemplo, né, para ficar mais claro essa parte. Eu tenho um recurso, eu tenho um dinheiro, ou você tem um dinheiro. Você vai dar, Marquinhos, o seu dinheiro na mão de alguém que não sabe cuidar? Não tem condição, né? Sem chance. Então, assim, ainda se houver a misericórdia tão grande, que muitas vezes nós, né, passamos por um momento, muita pessoa não sabe cuidar, ainda Deus dá uma porcentagem da sua riqueza. Para dar oportunidade para você aprender e ir crescendo. É o que aconteceu para ver na parábola dos talentos, né? Deu 5 para um, 2 para outro e 1. O que tinha 1, vamos pegar aqui, que é a parte, né, que recebeu menos. Se ele dobrasse esse 1, já era 100%. Ou seja, a parte dele estava mais fácil. Ah, mas ele só tinha 1. Mas quando você trabalha com os recursos e sabe pôr o dinheiro para trabalhar também, né, usando ali o entendimento, a sabedoria que a gente vai adquirir dentro da Bíblia e também nos ensinamentos, você multiplica esse 1. Só que o que a maioria das pessoas vai fazer, a gente olha esse texto, parece loucura, né? Deixa eu até pegar ele aqui. Deixa eu ver se está em Marcos ou Lucas, deixa eu ver. Qual texto que é? Está em Mateus capítulo 25. Vamos pegar aqui, Mateus 25, a partir do versículo 14. Aí depois, Marquinhos, nós volta para Provérbios, que tá? Mateus 25, 14. Pode ler. Fica bom. Pode ler? Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. Aula 16. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Aqui nós aprendemos também que a Bíblia nos ensina a negociar. Não é para você ficar parado, mas Deus é dono do recurso, então não precisa fazer mais nada que ele vai prover. Não. Você tem que trabalhar, você tem que fazer, você tem que negociar. Logicamente que dentro dos padrões bíblicos é honestamente. Né? Vai ter um texto, depois eu vou ver se eu acho ele em Provérbios também, que fala que aquele que faz desonestamente, ele perde tudo. E se a gente for ver hoje na sociedade mesmo, você vê uma pessoa que tinha tanto, de repente acontece alguma coisa, sai uma ação policial, a pessoa fica sem nada, porque é um cumprimento da palavra de Deus. Né? E aqui, continuando, no 17, do mesmo modo o que tinha recebido 2, ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Aí, agora no versículo 19, é um outro princípio que nós vamos aprender, que todos nós vamos prestar contas a Deus sobre as nossas finanças. Eita, Jesus. Sobre as nossas finanças? Sobre as nossas finanças. E aí lascou, porque você é o administrador dos recursos dele. Pegando o exemplo aqui do Marquinhos. Vamos pro Marquinhos. Você deu o seu dinheiro, o seu recurso que você tem pro Claudemir administrar. Meu Deus. Você vai querer que ele preste conta de como tá ou não? Ou vai deixar do jeito que tá? Com toda certeza. Até tomar uma água agora. Juros paga ainda, né? E o jurinho? Então quer dizer que todo o dinheiro que eu ganhei na vida, eu vou prestar conta a Deus. Deus vai requerer conta de nós. Rapaz. Não é só da nossa vida espiritual. Eu até costumo dizer na igreja, né, que muitos falam assim, mas Deus é Deus só do espiritual. Não, Deus é Deus do material também. Quem criou a matéria? Ele. Foi ele. Então ele é dono de tudo, tanto do espiritual como do material. É verdade, isso é Jesus, muito forte. me perdoa aí. Me perdoa aí. Não, é que e muitos nós falhamos. Isso aí, né, é o comum de todos, por quê? Dos ensinamentos que nós vamos aprendendo na sociedade. Ou seja, a sociedade não ensina a cuidar, não é os princípios bíblicos que está ensinando. A sociedade nos ensina a consumir. Então você vai crescer consumindo, você aquilo vai se tornar uma verdade. Eu não vou parar para observar um texto desse. Apenas eu vou ler, que parábola legal dos 5 talentos, né? Bonita a parábola, né? Porque é uma parábola conhecida. Sim. Mas muitos não param para entender ela. Então aqui, no 19. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com ele. Só que aí quem que tá falando a parábola? Quem que tá dando essa parábola? Jesus. Jesus.
Ele voltou. Ele está mostrando então aqui que ele está dizendo ali para os discípulos e para nós também, que vai ter um momento que Deus vai requerer de nós. Aí vai entrar o princípio financeiro, onde engloba já todas as pessoas, que tem até acreditado, né? Ah, dinheiro faz dinheiro. Vocês já devem ter ouvido falar. Sim. Com certeza. Dinheiro não faz dinheiro. A mentalidade financeira faz dinheiro. Olha. O dinheiro é só uma matéria. Aí foi profundo, hein? O dinheiro, se você pegar ele e deixar parado lá, ele não vai fazer. Vai fazer, não. Pega um dinheiro, vamos pegar. Hoje nós temos vários bancos digitais, tem a conta lá que vai render um pequeno juros, né? Que quase insignificante. Mas se você pegar o dinheiro ali no físico, guardar lá na sua casa, ele vai fazer mais dinheiro? Não faz. Tem que investir. Ou pegar mesmo na poupança, né? Que rende abaixo da inflação. Que lá no final seu poder de compra diminui, mas se você deixar lá, ele vai ter a capacidade de fazer mais dinheiro? Não vai. Aí entra uma pessoa, pode até perguntar, né? Alguém que tá vendo aí pode até falar assim, mas se pegar 1 milhão por uma poupança, vai render, eu consigo pagar as minhas contas. Mas quando você puxa os dados financeiros, dados econômicos, você vai ver o que tá rendendo, a inflação vai comer. Ou seja, no final das contas, você tá perdendo dinheiro em vez de ganhar. É difícil a gente entender essa parte assim, mas a realidade econômica é essa. Então, o certo não é colocar na poupança, é investir em outra coisa. O certo é você investir, mas sabendo investir. Não adianta também eu querer, eu vou sair agora do podcast Fortalecendo a Fé e vou investir, mas se eu não tenho conhecimento, eu vou perder tudo. Vai comprar Bitcoin. E nada de jogar no tigrinho. Isso aí a Bíblia já condena, né? Jogo já é aposta, jogo de azar, já é contra os princípios. Você que joga no tigrinho aí, você que é crente aí, ó. Aí por isso que vai ter algumas pessoas assim, mas eu tô ganhando, mas se você perguntar pra 100, tá perdendo. Porque é aquele famoso coisa, pega de você pra dar pro outro, pra ele propagar que tá ganhando, mas a maioria ali tá perdendo. E insiste em perder, né? Isso infelizmente, é o que acontece. Vamos continuar aqui no texto? Vamos. Só pra gente ver agora os princípios bíblicos dentro desse talento. Que eu gosto desse talento porque ele vai meio que resumir todos os princípios aqui dentro, mostrando o que vai acontecer. Pegando esse exemplo. Depois que o Senhor volta e presta conta, o versículo 20 vai dizer: aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5. Ou seja, dobrou 100% o que ele tinha ganhado. Sim, já investiu bem. Então, só que aqui ele já tinha dobrado o que ele tinha. Ele pegou 5, ganhou mais 5, e agora quando o Senhor chega, né, que tinha recebido 5, entregou outros 5, ou seja, deu mais 5 para ele ainda. E dizendo, o Senhor, aqui voltando, ele entregando para o Senhor. Né, aproximando-se que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5. Mostrando que eu multipliquei o seu investimento em 100%. Você me deu 5, você confiou em minha administração, e o administrador ele tem poder para decisões, isso entra na parte da mordomia, por isso que você tem poder de escolha e depois você vai viver as consequências também da sua escolha. Mas a maioria da gente joga a culpa, mas eu fiz isso porque Deus permitiu, porque você escolheu, e nem sempre a permissão de Deus vai ter a aprovação dele. Ele sempre vai deixar nós vivemos a consequência das nossas escolhas. Então aqui ele investiu esse dinheiro em investir. Né? Não precisa ser necessariamente só na bolsa de valores, no Bitcoin, né, nas criptomoedas. Mas investir é tudo aquilo que vai te trazer dinheiro, colocar dinheiro no bolso. Vamos dizer assim, o mais simples, né? É você usar aquele recurso que você tem para adquirir mais recurso. Isso de forma honesta que dá para fazer, porque a Bíblia ensina isso. E você usando esse recurso não é você tirando o Claudemir dentro da sua casa. Não vou comprar o leite pro Bezalel porque eu vou investir. Aí Deus não vai te abençoar, porque você está descumprindo o primeiro princípio, que é cuidar da sua casa, da família que ele te deu. Então você tem que investir aquela criarinha que você guardou. Aquela reserva que está no seu tesouro, que está no seu depósito. Essa é a reserva que você vai investir. Que bênção. E aqui olhando, né, pro versículo 21... Marcos, como tá a nossa bateria aí? Não, dá pra ir. Dá pra ir? Então bora. No versículo 21, vai dizer, o Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Ou seja, aqui nos mostrando, se você é fiel no pouco, a Bíblia está dizendo que ela vai fazer o quê? Vou dar muito, vai aumentar a sua capacidade. Olha só. Eita. A capacidade vai ser aumentada. Isso é o próprio Deus, o dono dos recursos, dizendo, se você está cuidando bem do meu dinheiro, eu vou aumentar a sua capacidade.
E ela é progressiva, não vamos, né, achar que cuidei bem hoje, amanhã eu tô bilionário. Não, progressivamente. Deixa eu ver se eu entendi. Então, o negócio é, você administrou a sua dívida bem, as suas finanças bem, sem ficar devendo para fulano, dando calote lá, Deus vai abençoar você por causa disso. Por causa que você foi um bom administrador. Sim. E o recurso, a capacidade que vai aumentar, está dentro do depósito, do tesouro. Se você não está separando o tesouro, você já está descumprindo uma parte do mandamento. Então você vai sempre chegar no fim do mês sem nada. Aí você mas eu estou fazendo, mas por que não está não tá me rendendo nada? Porque você não está cumprindo a parte da sua reserva, do tesouro. Você tem que ter esse tesouro sábio, é assim que ele age. Tem um cara aí que eu comprei um curso dele que ele ensina sobre isso. Ele explicou como é que ele lida com a finança dele. Ele falou, cara, interessante pra caramba, ele falou que ele ajustou a vida dele, o custo de vida dele, em 60% dos ganhos dele. E 20% desses ganhos ele deixa para a reserva de segurança. E outros 20% desse ganho ele deixa para investimento. Então, todo mês ele guarda 20% e investe 20%. E ele diz que quando ele quer aumentar o custo de vida dele, ele primeiro aumenta o ganho. Por exemplo, se ele ganha 10 mil reais, ele quer, eu preciso de gastar mais, ao invés de gastar 6 mil por mês, eu quero gastar 10. Então, ele vai e aumenta o ganho dele para 20, por exemplo. Né? Arredondando aí, não fiz as contas. Mas mais ou menos isso. É interessante, né, cara? Porque aí ele sempre vai ter, né? Sempre vai ter. Sempre vai ter. E é o princípio que Deus nos ensina, né? Você não pegar o que você precisa, o suficiente para você viver. Até voltando nesse suficiente, Claudemir, a gente vê que muitas pessoas acham, mas é o suficiente, então eu não preciso fazer mais nada. Eu tenho o suficiente, eu não preciso ser rico, não preciso, né, ter dinheiro. Lógico que cada um vai ter o que quer. Sim. Se você tem uma riqueza, você vai viver mais fácil na Terra. Com certeza. Né? Isso é a lógica de tudo. Depende do seu planejamento. Depende do planejamento. Mas o suficiente, tem pessoas que vai pegar esse, mas a Bíblia fala para viver só com o suficiente, então eu não posso investir, não posso trabalhar. Não, um texto não vai anular o outro. Com certeza. O suficiente é o quê? Para você não tirar o suficiente da tua casa. Mas você tem que ter a reserva para você trabalhar. Você tem que ter aquele recurso que vai te dar chance de ter oportunidade. Até trazendo um exemplo do Robert Kiyosaki, né, que é o autor do Pai Rico, Pai Pobre. Eu tive uns 3 anos atrás a oportunidade de fazer um curso com ele sobre investimento de renda passiva. Top. E nesse curso ele mostrando como que ele saiu de uma dívida de $1 milhão. 1 milhão? De $1 milhão e para ser milionário de novo. 1 milhão, Marcos. Eu vi a história desse cara, é top. E nós, hein, que tem uma dívida aí, tá difícil de sair. Pequena. E eu não sei, eu não pesquisei sobre isso, se ele é ou não, mas você vê que ele aplica muitos princípios bíblicos, não sei se ele é cristão, mas é alguém que conhece a Bíblia, porque ele apresenta muitos princípios bíblicos. E nessa dívida, ele conta, né, nessa parte dessa dívida de $1 milhão dele, que ele vai passar a morar 3 meses, ele com a esposa, dentro de um carro. Ele vai vender, ele tinha uma fábrica, a fábrica trouxe essa dívida, ele tem que fechar, né, abrir falência, e tá vivendo com essa dívida de $1 milhão. E aí ele vai passar a morar 3 meses dentro de um carro. Quem vai querer hoje morar dentro de um carro? Ninguém. Vai morar 3 meses dentro de um carro? Então falando de 3 dias, 3 meses. Ou 90 dias você dormindo dentro de um carro. Difícil. Imagina que as pessoas talvez passavam e falavam pra ele ali, né? Você que você dentro de um carro. Só que ali ele não tava se lamentando com a perda de $1 milhão dele ali, com a dívida. Ele tava procurando como que ele ia fazer para conseguir pagar $1 milhão e ter $1 milhão. Eu lembro até se as pessoas, né, pesquisar na internet vai ver essa história dele. Ele vai dizer que um dia ele sentado numa roda com a esposa, e teve um amigo dele sentando, conversando numa roda de amigo, e tiveram uma ideia, falou, vamos investir em imóveis? Só nós estamos falando de uma pessoa que está endividada. Como que vai investir? Aí o que ele vai falar? Ele falou assim, mas eu já estou endividado. Ele estava trabalhando, só que morando dentro do carro para poder ir saldando a dívida. Aí ele falou assim, mas como que eu vou investir? Ele falou assim, então já que eu estou devendo, eu vou pegar meu dinheiro agora, vou fazer esse investimento, vou trazer mais recursos para mim aumentar o meu ganho, e depois eu saldo a minha dívida. Lógico que aqui a gente tem que tomar cuidado, não vai querer pegar todo o seu dinheiro para investir se você não tem conhecimento,
que você vai se endividar mais ainda. E aquele que não paga, a Bíblia vai se considerar ele como ímpio. Depois a gente pode trazer um texto também para você entender que vai falar, né? Que aquele que não paga, ele é considerado como ímpio. Diante de Deus. O verdadeiro caloteiro. O verdadeiro caloteiro. No português, claro. Então a gente vê que nessa história dele, ele tá, igual o Marquinho falou, ele, mesmo endividado, ele procurou um recurso para ele mudar de vida. Aí achou um lugar lá onde tinha que investir um dinheiro, ele pegou o dinheiro dele, investiu aquele dinheiro, conseguiu vender, trouxe um recurso, comprou um outro imóvel. Isso aí comprando imóvel dividido, tipo assim, não comprando sozinho. Sim. Com o pouco que ele tinha na época, ele foi procurando imóveis. E depois ele vai contar que quando ele já vai saindo, ele já vai quitando aquela dívida, né? Saindo da dívida. Ele pega um imóvel, se eu não me engano agora, não sei se foi $20 mil ou $40 mil, que era uma casa. Ele fazendo uma caminhada de manhã, viu várias plaquinhas, né? Naquela crise em 2008, dos Estados Unidos, né? Que teve aquela recessão, um monte de gente, empresa falindo, o povo desesperado. Ele viu um monte de placa nova de casa vendendo. Ele olhou e falou assim, não, se essa placa tá nova, acabou de colocar, ele não vai querer o preço que eu vou pagar. Sim. E foi que chegou no fim da rua, uma placa meio apagada. Ele falou assim, aqui acho que o cara faz tempo vendendo, não consegue. Chegou, bateu, falou assim, ó, eu tenho, agora eu não lembro se foi 20 mil ou 40 mil. Falou, eu tenho, vamos pôr se fosse 40, eu tentenho 40 mil, a casa valia 90. O cara, mas vale um pouco mais. Você, mas quantos anos faz que você não consegue vender essa casa? Você não tá precisando do dinheiro? Tô. Falou, tá aqui meu dinheiro. Comprou a casa por 40 mil, alugou essa casa por um ano, recebendo ali uma porcentagem do aluguel, depois vendeu a casa por 90. Ou seja, ele esperou um ano ainda, porque a Bíblia também nos ensina, não é você colocar hoje o seu dinheiro e amanhã você já vai ter o recurso. Você tem que ter paciência, tem que ter planejamento, né, que a Bíblia ensina também. E vamos voltar aqui no texto, né, que é essa parte onde a Bíblia fala, né, que muito venha participar da alegria do seu Senhor, mostrando que vai aumentar o recurso. Só que tem um outro princípio também, Claudemir. O contrário é válido na Bíblia também. Não fica só para quem tá fazendo certo. Para quem não faz também, a Bíblia aplica um princípio também. E qual que é? E o princípio da miséria financeira, da escassez. É onde nós vemos aquela famosa frase, né? Nossa, meu dinheiro entrou na minha conta e sumiu. Por que sumiu? Porque você não está cuidando dele. E é um princípio bíblico. E nós sabemos, né? Tem algumas pessoas, mas eu não acredito na Bíblia. Mas acreditando ou não, ela está cumprindo. E ela vai cumprir de qualquer forma, se eu não cumprir os princípios dela. Que continuando a leitura, ele vai falar, e aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse, o Senhor me confiou 2 talentos, e eis aqui outros 2 que ganhei, e esse também multiplicou, né, a renda ali do seu senhor. Então o Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei, mostrando também, mais uma vez, o princípio. Ganhou 5, fez 5, aí esse trouxe só 2, mas foi 100% igual ao outro. Ele fez a mesma negociação. Ele fez as mesmas coisas. Né? Conseguiu trazer ali o resultado do seu senhor. No 24 vai dizer, chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento, disse, sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu, servo mau e preguiçoso. Você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei. Então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros. E eu, ao voltar, recebia com juros o que é meu. Olha agora o 28. 28 que vai mostrar aqui o princípio que, aplicando na Bíblia, né? O 28 e 29. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10. Aqui, Marquinhos, vai entrar aquela parte, assim, porque o rico sempre tem mais. É princípio. Ele está sabendo cuidar do dinheiro, o dinheiro vai para ele. Até tenho, fazendo aqui, abrindo um parênteses, né, no livro, não sei se vocês já conhecem, do Homem Mais Rico da Babilônia, que ele trata de finanças ali pessoais. Um livro muito bom, de princípio financeiro, que vai começar o livro mostrando 2 amigos conversando e se lamentando, porque estão com falta de dinheiro. Estão vendo como a maioria, né, das pessoas, eles trabalham, têm o dinheiro, mas chega no fim do mês, não tem mais dinheiro, está esperando agora o pós-pagamento para poder ter recurso. E eles vão lamentar e dizer, né, nossa, mas por que eu tô assim? Eu tenho um músico e um fazedor de carruagens, que fazia, né, na época, eram os carros da época, né? E o músico foi pedir emprestado pro da carruagem foi lamentar, que não tava tão bem os negócios e que também estava em falta. E de repente, essas 2 conversas dele, passa, né, o personagem principal do livro, chamado Arcade, numa carruagem luxuosa.
Aí os dois começam a comentar sobre esse homem. E vai dizer, mas por que ele tem tanto hoje? Ele é o homem mais rico da Babilônia hoje? Se na infância nós estudamos juntos e éramos amigos. Nós tivemos o mesmo ensinamento na infância. Aí nós vemos depois o livro, ele vai mostrar o que os princípios da administração financeira. O que o Arcade fez. Aí vai começar a contar a história dele, o que ele fez para ele chegar a ser rico e os outros dois não fez. E vai ser exatamente o que a Bíblia está nos ensinando. Né? A cuidar do dinheiro, a administrar o dinheiro, a viver com o suficiente. Mas eu quero algo mais. Isso é com o tempo. Né? Você fazendo agora, sendo fiel no pouco, a Bíblia está dizendo, no muito eu te colocarei. Mas eu quero um carro que vale 100 vezes mais do que eu posso pagar. Vive com o que você tem hoje suficiente, administrando, investindo o seu dinheiro, pondo o dinheiro para trabalhar para você, que lá na frente talvez você vai ter até mais do que esse carro que você quer. Quantas pessoas hoje conseguem, conta a história, eu tinha esse sonho, o sonho ficou tangível. Porque a maioria de nós queremos sempre realizar algo que é intangível para nós, não está na nossa realidade e nós queremos adquirir. E a Bíblia vai mostrar esse princípio, então, né? Se eu eu tenho medo de fazer, eu não estou cuidando, não estou aplicando esses princípios, até o que eu tenho vai ser tirado. Qual é o 29? Porque a todo que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lance-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. E aqui mostrando que, então, essas trevas, né, nós podemos pegar outros também significados dentro do texto, mas trazendo para a parte financeira. Se você está ali na escuridão financeira, faltando recurso, faltando alguma coisa dentro de casa, você está em treva. Está em treva. E por que está em treva? Porque está cumprindo um dos princípios. Então, melhor eu parar hoje, olhar como está a minha vida. Porque se eu estou em trevas, eu estou servindo ao dinheiro. Sim. E a Bíblia vai dizer, né? Não pode servir a dois senhores. Ou eu sirvo a Deus ou a Mamon. Mamon significado é o Deus do dinheiro, ou é o dinheiro. Então eu sirvo a Deus ou ao dinheiro. Aí muitos vão pegar nessa parte agora para dizer, mas quem serve ao dinheiro é rico. É mais fácil o pobre servir ao dinheiro do que um rico. É mesmo? É mais fácil um pobre servir ao dinheiro. Porque aqui que ele vai fazer? Na falta ali nas suas trevas, ele vai tirar o tempo que ele vai ter com Deus para poder ganhar dinheiro. Ele vai tirar o tempo que ele tem para ir na igreja, o culto que ele tem para prestar ao Senhor, para poder ir trabalhar, porque ele precisa de dinheiro. E ele sempre vai precisar de dinheiro. E faz hora extra, faz trabalho de sábado, domingo. E sempre vai precisar. Porque está faltando o princípio na vida dele. Ele tá sendo exercido um outro princípio bíblico, que é aquele que é o servo inútil. O que eu gosto da Bíblia, né, que Deus ele não massageia o nosso ego. Ele vai chegar e falar assim, você não está fazendo, você está sendo um servo inútil. E por você estar sendo inútil, o que vai nos alcançar? A justiça de Deus ela vai alcançar. Por isso, Marcos, que eu falei no começo, né, que aquele que mesmo a pessoa que não serve a Deus, mas ela administra bem, ela é próspera. E tem muitos hoje no mundo. Né? Lógico que nós sabemos que lá no futuro que vai pegar depois, né? A outra parte, a parte espiritual. Mas na parte financeira, Deus vai abençoar porque vai alcançar a justiça de Deus. Isso. E Deus é justo. Então ele não vai pesar a balança para um e menos para outro. Com certeza. Então ele vai fazer para todos. Quem segue os princípios bíblicos prospera, né? Prospera. É o que a Bíblia está nos dizendo. E é o que nós vemos na prática também. Né? Como você mesmo falou, Claudemir, você vai administrando ali seu dinheiro, você começa a ver que vai sobrar. Dá uma diferença mesmo, como você aprende. Dá uma diferença. Tem uma frase do pastor José Carlos Pereira, que ele vai dizer assim, a maioria não pode escolher quanto ganha, mas todo pode escolher quanto gasta. Isso é verdade. E essa frase é para nós, né? Tipo, pega essa frase, que ela é importantíssima na parte financeira, para mudar de vida. Às vezes você hoje não pode escolher quanto você ganha, mas você pode escolher quanto você gasta. Sabe uma outra coisa que eu fiz, né, Claudemir, na minha vida nessa parte, mudando essa visão financeira? Eu morava numa casa bem maior do que o que eu moro hoje. Alguma pessoa olhar onde eu moro, uma casa bem mais simples hoje, pode dizer, mas por que até, né, alguns familiares dizem, por que já não mudou daí? Porque ainda não é o momento. Eu estou usando aquela parte do recurso para investimento para depois eu ter aquilo que eu preciso. Né? Então hoje para mim está sendo o suficiente. Mas eu morava numa casa maior,
pagava um aluguel mais caro. E eu comecei a sentar e comecei a pôr na ponta do lápis. Aonde está gastando mais? É isso que a gente tem que fazer dentro da parte financeira. Para mim conseguir mudar a minha vida financeira, não vai ser da noite pro dia. Só que aí eu sentar e eu entender onde está indo o meu dinheiro. E isso eu estou sendo um bom mordomo. Porque se hoje você não sabe onde está o seu dinheiro, você está mostrando que você serve ao dinheiro. Por isso que eu disse que é mais fácil um pobre servir ao dinheiro. Porque a maioria das pessoas que são pobres hoje não sabe nem quanto ganham, nem quanto gastam no mês. Recebeu um salário, mas não tenho mais nada. Por que você não tem mais nada? Porque o dinheiro está dizendo para onde ele vai, não é você. Só que aí nós voltamos no princípio bíblico, no primeiro princípio bíblico de Gênesis 1:26, quando Deus vai criar o homem, formar o homem. Ele coloca o homem na terra para ser o governador. Para governar a terra e os recursos que ele está dando à terra. Então, se eu não estou governando, eu estou sendo governado. Não tem outro caminho, né? Sempre com Deus, sempre vai ter dois caminhos. Ele te dá a decisão de escolha. Ou você vai cumprir o mandamento dele, que é governar, ou você vai ser governado. Só que o ser governado nem sempre vai ser como você quer. Sempre vai ter a escuridão. Né? Que até Jesus vai dizer em João, né, que aproveita enquanto tem a luz. Né? Porque vai chegar uma hora que não terá mais luz. E nós sabemos que essa luz é Jesus e também a palavra de Deus. Então ela nos ensina a ter a clareza também na nossa vida financeira. E nos mostra a como saímos dessa situação. Então o que eu preciso fazer hoje? Quando meu vez, alguém pode perguntar, mas eu estou numa situação de dívida, como que eu vou fazer para sair? Você vai sentar hoje, fazer uma das partes mais difíceis, Marquinhos, que é chato essa parte, né? A parte administrativa não é uma parte legal. A maioria das pessoas corre da administração. Mas é a parte mais necessária. Primeiro vem o conhecimento, né? Como o Marquinhos mesmo já disse, né? Você precisa aprender, você precisa entender, para depois você aplicar. Mas você sentar hoje, pega todas as suas contas. Quanto você gasta no mês? O que você ganha? Você vai pôr lá em cima lá. Eu ganho 2.000. Eu tenho esse gasto com alimentação, tenho esse gasto com... Né, com a moradia, vamos pôr em geral, com vestimenta, com lazer, tal. Só que você pôs tudo na ponta do lápis, você vai fazer a conta e ver. A conta fecha? Não está fechando. Então você vai para outra parte. O que eu posso tirar que é fútil? Você vai ver que uma boa porcentagem é fútil. Porque nós gastamos a maioria das vezes com coisas que não vai agregar valor, e sim vai tirar de nós. Se nós pegarmos hoje, né, um exemplo de boa parte das pessoas, às vezes tem uma conta de água, vamos supor, para pagar, mas eu prefiro dar uma volta no McDonald's e comer o McDonald's. Aí amanhã, nossa, mas Deus será que Deus provou? Orar para Deus prover. Deus não vai prover. Porque Deus já proveu o recurso que você está ganhando. O que você ganha no mês é a provisão de Deus para a tua vida. É só você agora cuidar para aumentar essa provisão. Lógico que vai entrar a questão da fé, propósito de Deus. Tem pessoas que Deus vai tirar e Deus vai fazer exercer a fé dele e vai dar os recursos para que ele saia dessa situação. Mas a gente não pode ser irresponsável, né? Mas não pode ser irresponsável. Como o texto está dizendo, né? Não podemos ser preguiçosos. E hoje tem muitos dentro do nosso mundo cristão. Mas Deus provê, então vou ficar aqui, vou esperar que alguém vai vir trazer. Deus mandou o corvo lá para alimentar Elias, então ele vai trazer para mim também. Mas será que você está cumprindo o propósito que Elias estava cumprindo? Ou é só na preguiça? Lógico que se for por uma necessidade, a gente não pode aqui trazer, generalizar e dizer, não pode fazer isso. Não, tem os propósitos de Deus, como a gente já disse, né? Tem hora que Deus vai tratar no particular. Então, às vezes, se Deus tratar no particular, ele for tirar seus recursos, ele mesmo vai prover seus recursos também. Mas se for por causa da preguiça, de não querer trabalhar, de não querer investir, de não querer trazer recurso, não queira a providência de Deus que não vem. O que vai vir é o contrário, vai tirar até o que você tem. Porque é isso que a Bíblia está falando. Eita, Jesus amado. É bem assim. Hoje a gente teve uma aula de finanças. E o mais importante, tá tudo na Bíblia. A gente não sabe ler a Bíblia direito. Porque se a gente soubesse ler a Bíblia corretamente, a gente vivia uma vida melhor. Né, Caleb? Certo. Se aplicar a Bíblia serve para todas as áreas, né? Todas as áreas. A parte da finança é só uma delas. A Bíblia, né, como eu costumo dizer, a Bíblia é o manual de sobrevivência na Terra. Mas vamos melhorar a frase, né? A Bíblia é o manual de vivência na Terra. Vai sobreviver aquele que não está aplicando, né? Mas quem aplica os princípios bíblicos, ele vai viver bem na Terra. Porque se nós pegarmos Abraão, nós pegarmos Jacó, nós pegarmos José no Egito, todas essas pessoas que Deus escolheu
Deus sempre deu recursos para ele. Então Deus ama dar recursos para nós. Só que ele também vai cumprir com a justiça. Se eu não administro bem, ele vai tirar também aquele recurso dele. Porque é naquela lógica, como nós fizemos o exemplo, né? Eu não vou dar meu dinheiro para alguém que não sabe cuidar. Então o que você vai fazer? Vai começar a tirar. É onde a pessoa fica sem nada. Glória a Deus. Muito bom. Chegamos ao Maravilhoso. final. Mas você que está assistindo aí, que assistiu até agora, até o final, escreve aí no comentário para nós saber que você assistiu até o final. Eu vou mudar. Tá bom, né? Glória a Deus. Eu vou mudar. Escreve aí no comentário e nós vamos saber que você ficou até o final. E no próximo podcast, nós vamos citar o seu nome aqui no podcast. Né, Marcos? Maravilhoso. Isso aí. Tem mais alguma pergunta? Não, Deixa eu finalizar com o texto. Opa. Isso. Só para nós fechar essa parte que nós estamos falando agora, para você gravar bem. Provérbios, capítulo 14, 23. O porquê, Claudemir, eu cuidar das minhas finanças à luz da Bíblia é difícil. Eu falar do assunto financeiro, na parte lá que nós começamos essa podcast. Sim. Porque todo trabalho árduo, ele é árduo, né? Ele é dificultoso. Ali vai tirar de mim algumas coisas, eu vou ter que aprender, eu vou ter que parar para analisar a minha vida. Sim. E Provérbios 14, 23 vai dizer: todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza, na versão NVI. Então não adianta falar assim, eu vou mudar, e não vai mudar. Você vai continuar vivendo na dificuldade. Você tem que fazer, agir. Deus trabalha sempre, a ação de Deus é em cima da nossa reação. Nós reagimos e Deus age em favor da nossa vida. É isso aí. De Deus, Não é só escrever eu vou mudar, viu? Você tem que mudar. O pastor Caleb acabou de falar aqui. Marquinho, antes de eu fazer umas 3 perguntas, que agora a gente vai fazer todo o programa essas 3 perguntas pro Caleb. Benção. Pergunta simples, mas essencial. Quer falar alguma coisa, Marcos? Não, eu só queria agradecer quem assistiu até o final. Foi um presente para mim, viu, pastor Caleb? A gente está nessa busca, que nem eu falei, eu estou estudando mais para ver se Deus manda mais, né? Para a gente administrar o recurso, então está sendo um presente. Os irmãos que estão assistindo, lembrou de alguém, né? Um filho, geralmente um filho que está no começo precisa muito de aprender, né? Compartilhe com o seu filho, com o seu amigo, né? É um vídeo muito bom para o esposo assistir com a esposa, né? O pastor Caleb é dirigente de congregação, então ele lida com famílias, né? Ele está trazendo esse estudo para as famílias da congregação dele, né? Então aproveite, irmão, aproveite, invista no seu conhecimento, invista na sua sabedoria, invista na sua espiritualidade, invista na sua família e na sua casa, tá? E o Senhor Jesus com certeza vai te abençoar, né, Claudemir? Isso mesmo. Glória a Deus. Manda mesmo, compartilha e principalmente curte esse vídeo, por favor. Você não quer curtir? Curte por dó. Por pena da gente. Tem a dó da gente, curte aí. Isso. Tá bom? Pastor Caleb, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, fico feliz pelo convite, me sinto honrado. Amém. Por estar podendo contribuir com vocês e que Deus continue abençoando. Amém. Que o podcast Fortalecendo na Fé venha crescer cada dia mais. Glória a Deus. Antes de a gente terminar, vou fazer 3 perguntas aqui. Simples, mas importantes. Lá vem o Claudemir. Lá vem, meu. Umas 3 perguntas simples. Pastor Caleb, ó. A primeira pergunta. Deixe uma mensagem para aqueles que vão ficar no arrebatamento. Misericórdia. Que vão ver esse vídeo aqui. Olha, aqueles que vão ficar no arrebatamento. Então eles vão ficar no arrebatamento, chega lá, liga a internet e acha esse vídeo. Deixa essa mensagem para ele. Vou falar a mensagem que eu falei ela dentro da pregação do culto de domingo passado. Se você não está conseguindo alcançar a salvação com o Espírito Santo na terra, a hora que ele não tiver mais, eu acho que vai ser difícil. Acredito que não... Vai ser mais complicado. Se com o sacrifício de Jesus, com o Espírito Santo me convencendo do pecado, me convencendo ali da morte, do caminho errado que eu ainda estou vivendo errado, então não deixe para ficar no arrebatamento. Suba no arrebatamento, porque
a Bíblia não vai deixar aquela certeza. Será que vai ter uma outra oportunidade? Se com o Espírito Santo você não conseguiu, se consegue depois? Não. Então, acate agora a voz do Espírito Santo, pegue firme com Jesus, cumpra os princípios bíblicos e suba com a igreja no arrebatamento. Eita glória. Amém, pastor Caleb. Outra pergunta. Qual é a sua maior dúvida? Todos nós temos uma dúvida, mas qual é a sua maior dúvida? Se você falou... Se tivesse alguém aqui para esclarecer essa dúvida, eu queria. Qual é a sua maior dúvida? Acho que agora, assim, minha maior dúvida não tem, assim, nunca teve pensando uma dúvida? Assim, na hora assim, do que escreveu. Talvez pode ser que depois surja até alguma coisa, mas no momento, assim, eu não tô pensando em nada qual podia ser a maior dúvida para esclarecer, assim, agora. Então tá bom. Não tem dúvida, não. Tá Ainda bem, né? Ainda bem. Graças a Deus. E qual é a pessoa que você gostaria de rever de novo? A pessoa que eu gostaria de rever, que na minha infância me deu muitos ensinamentos, até mesmo sem falar, com atitudes. Nesse dia eu estava conversando com a minha tia sobre isso. É o meu avô, Oswaldo, né, meu avô paterno, que ele era um homem que deu exemplo de pai, exemplo de avô. Trabalhava o dia inteiro na soberbaria e quando eu ficava na casa dele eu via que ele terminava o dia, a primeira coisa que ele fazia, Marquinhos, era pegar o caderno e anotar tudo que ele ganhou no dia e tudo que saiu no dia. Olha aí. Foi aí que começou também, depois foi despertando meu interesse para essa área financeira sem ele falar alguma coisa, só vendo. Olha Né, mas ele já está nas mansões celestiais e Glória a Deus. quando chegarmos na Nova Jerusalém eu tenho certeza que vamos rever. Eita. Amém. Glória a Deus. Isso aí. Obrigado, pastor Caleb. Obrigado, Marcos, Opa. por estar compartilhando a presença de vocês aqui com a gente. Obrigado a vocês que assistiu até aqui. E não se esqueça, coloca aí no comentário se você chegou até aqui assistindo esse vídeo. Eu vou mudar. Isso. Amém? Podcast Amém. Fortalecendo a Fé chega mais uma vez no final. E fique esperto que na nosso Instagram, que vai estar aí aqui embaixo, ou no canto, onde, sei lá onde que o Marquinhos vai colocar aqui. Tá na descrição. Na descrição aí. Nosso Facebook, nosso TikTok, nós estamos em todas as redes sociais aí. Vai, curte a gente, segue a gente, compartilha a gente e semeia essa mensagem para todos. Amém? Fica Amém. com Deus. Podcast Fortalecendo a Fé chega mais uma vez ao seu final. Amém. Amém. Glória a Deus. No podcast Fortalecendo a Fé, vozes ecoam na rede, mensagens divinas, uma fonte que não cede. A esperança se renova a cada episódio ouvido. Neste áudio sagrado o caminho é seguido. Microfones sobre altares em estúdios virtuais, Cristo nas palavras, na rede universal, nas frequências do Espírito, cada palavra soa. No podcast que fortalecendo a fé, a luz divina se entoa.